Mateus é um nome grego, o apelativo para ele é Natanael, hebraico. Mateus do grego significa presente de Deus. Capítulo 10, a partir do verso 18 a 20. Quem pode ler? São 3 versos. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles e aos não judeus sobre o Evangelho. Quando levarem para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Muito bem, louvado seja Deus. Esses 3 versos, Jesus aqui antecipa aos discípulos, e o mesmo poderá vir a acontecer conosco também na grande tribulação, não é mesmo? 20, por favor. Então leia. Porque as palavras que disserem não serão vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que estão falando por meio de vocês. É interessante essa passagem que Jesus fala aos discípulos do que haveria de acontecer com eles. Isso aconteceu. Eles eram surrados pelo Sinédrio, pelas autoridades da religião, e a maioria que eu digo 11 dos discípulos foram mortos. Só um não foi, mas jogaram, segundo a tradição nos fala, jogaram num barril de azeite quente, jogaram de uma altura da muralha, e ele quebrou, teve fratura exposta e foi exilado em Patmos, que é o apóstolo João. Muito bem, alguns foram pregados, como diz Eusébio de Cesareia. Pedro pediu para ser pregado de cabeça para baixo, porque ele não era digno, ele está na mesma posição que Jesus, o Mestre, foi pregado. Alguns foram mortos a bastão, né, como Judas Tadeu. Outros foram pregados em cruz em forma de X, que era André, e assim morreram. Nero mesmo prometeu acabar com o cristianismo. Nero, ele foi o substituto do imperador Tibério César, era o tio dele. Ele tomou o poder com 16 anos e ele reinou por 14 anos. Então Jesus fala assim: olha, vocês vão ser levados à presença dessas pessoas importantes, mas fiquem tranquilos, não pensem em se auto-advogar, não pensem em criar uma justificativa ou querer falar alguma coisa. O Espírito Santo vos fará lembrar e falará, usando suas bocas. É isso que Jesus está falando. Toda vez que eu vou pregar, eu até preparo o esboço, mas é o Espírito Santo que vai nos guiar, porque senão é palavra humana, é tentativa de persuasão humana, e eu não convenço ninguém. Eu sou pecador, preciso da graça do Senhor, mas tem alguém que está conosco, o Espírito Santo de Deus, que estava na criação e pairava sobre a face das águas. Esse falará através da nossa boca. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus, ele não erra. O Espírito Santo de Deus, ele não se engana, e ele sabe exatamente o que os corações precisam receber. Por isso ele tem poder para usar a nossa boca e falar aquilo que ele quer que fale. Mas pastor, como isso está na Bíblia? Existia um homem chamado Balaque, ele estava incomodado com Israel. Nós incomodamos o mundo, meus irmãos. A nossa presença incomoda aquele que não é de Deus.
E muitas vezes a nossa presença incomoda o espírito que está naquela pessoa que não é de Deus, porque é simples, ou é de Deus ou não é de Deus, não tem meio termo. Então muitas vezes a gente é odiado nessa terra, as pessoas não vão com a nossa cara. Na verdade elas nem precisam ir com a nossa cara, ela pode ir com a cara dela, e a gente vai com a nossa, né? Cada um com a sua cara, vai, louvado seja Deus. Mas existe um conflito por conta dessa presença nossa, que trazemos em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus, que é Emmanuel, e o mundo não entende, e muitas vezes eles não se achegam à luz, João 3, porque as suas obras são más. Eles não chegam à luz para que a luz não reprove suas obras, porque suas obras são más. Mas que luz é essa? Somos nós. É Jesus em nós. Jesus falou assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Meus irmãos, sal serve para dar sede, sal serve para temperar. Nós somos o poema de Deus, Efésios 2, versículo 8 a 10, somos feituras suas. Mas existe um espírito que opera nos filhos da desobediência, que não gostam disso, e muitas vezes há aquele conflito. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 6, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quando ele fala de potestades, são autoridades do mundo espiritual. Tem demônios que são terríveis. Eu estava falando ontem com a minha esposa, a Bíblia fala assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente só pegar o resistir ao diabo e fugirá de vós, não acontece nada. Nós temos que estar sujeito a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Vida limpa, pecado confessado, dependência dele. Sem mim nada podeis fazer, João 15, versículo 3, disse Jesus. Então, muito de não sermos usados por Deus, é que nós somos vasos cheios. Como é que Deus vai colocar alguma coisa no lugar que está cheio? Por isso que temos que nos esvaziar. Eu me lembro de Filipenses e gosto muito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Tem que se esvaziar para que o Espírito de Deus encha. Enchei-vos do Espírito, faleis em línguas, cânticos espirituais, cheios da graça de Deus, cheios da palavra de Deus, mas tem que estar vazio para que o Espírito Santo encha. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E Jesus esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Mas Jesus deu exemplo, se esvaziou. Mestre, que farei eu? Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Porque me chamas bom? Bom é só Deus. Ele era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Capítulo 1 de João, Evangelho de João. Mas ele fala: por que tu me chamas bom? Bom é só Deus, aleluia. Esvaziar-se, humildade, né? É isso que precisamos. Quando nos esvaziamos, o Espírito de Deus enche a nós da presença gloriosa, para sermos testemunhos. Atos 1:8, lemos na última aula. Devemos sempre guardar esse verso para fala do Espírito Santo aqui também. O que diz o texto, meus irmãos? Quem achou pode ler. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria
É o próprio Jesus que está falando. Lucas, ele aqui escrevendo a Teófilo, versículo 1 de Atos 1, fiz o primeiro tratado. O primeiro tratado é o Evangelho. Ele chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo. Agora as traduções trazem excelente Teófilo, no capítulo 1 também do livro de Lucas, quando ele faz o prefácio. Aqui ele já tirou o título da nobreza, ele chama ó Teófilo, ó amado Teófilo, também estão cortando amado, o seu tem amado? Prezado, amado, né? Mas estão cortando o amado, eles estão cortando muita coisa na Bíblia, meus irmãos. As Bíblias estão sendo reeditadas, isso me traz uma grande preocupação, que isso é proposital. Em Atos dos Apóstolos tiraram que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, tiraram sangue do Cordeiro, eles venceram o quê? A gente não é Corinthians, não é Palmeiras, não é Atlético, não é Flamengo. Percebe? Começam a tirar palavras importantes e o texto se desestrutura todo. Ser meus testemunhas. Antes, ficai, até que sejais revestidos de poder. O que precisamos é de poder. Poder para expulsar demônio, poder para viver uma vida santa com Deus. Irmãos, é impressionante o que acontecia com Eliseu. Eliseu, ele era notado. Teve uma viúva, uma mulher, que ela, para o seu marido, depois ela se tornou viúva, ela falou assim: olha, eu vejo esse homem passar, é o santo homem de Deus. Você já pensou que coisa tremenda, que presença tremenda na vida da irmã Lucinéia, na vida da irmã Nani, na vida do irmão Carlos, na minha vida, na vida do irmão Aguinaldo? Nós passávamos, as pessoas falam assim: tem alguma coisa diferente. É uma santa mulher de Deus, é um santo homem de Deus passando, porque é a presença. E isso nós precisamos desse poder, porque se não temos essa diferença na nossa vida, que diferença temos? Não é mesmo? Tem crente que a gente olha para o crente, a gente não vê a presença. Eu não estou aqui incentivando as pessoas que estão me vendo lá pela internet, ou os irmãos aqui presenciais, que fiquem julgando quem tem ou não tem a presença, mas temos que ter nós a presença de Deus, andar com Ele, pagar o preço. Pagar o preço significa viver todos os dias com o Senhor. Nem todos os dias são bons, meus irmãos. A Bíblia fala de dias maus. A Bíblia fala aqui de dias tribulosos, angustiosos. Jesus falou assim: essas coisas eu vos falo aí para que tenhais paz em mim. Paz só em Jesus. Daí ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por isso que, independente do dia, independente da situação, independente das finanças, independente da saúde, independente se está tudo bem com os nossos familiares ou com a gente mesmo, andar com Jesus, porque o caminho é estreito. E nós vimos na outra aula que Jesus mesmo falou assim: porfiai por andar pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. A palavra porfiai no grego é agonizomai, vem da raiz agonia. Sabe, você andar com Deus, mesmo chorando, levando a preciosa semente, evangelizando, orando, jejuando. Ah, mas está difícil, mas nós vamos aguentar, porque logo estaremos no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas ficai até que recebeis poder. Fale para o Senhor no seu coração: Senhor, me dá esse poder. Me dá esse poder cada vez mais, para que eu possa andar contigo primeiramente e possa ser testemunha. Testemunha, olha que interessante, em Jerusalém, era onde eles estavam. Nós estamos em São Vicente, então nós podemos ser testemunhas em São Vicente, mas também fala assim, em Jerusalém, como na Judéia, que é a região toda, no estado de São Paulo todo, por exemplo, Samaria existia uma mescla de homens, misturaram gentil com o povo de Deus, eles tinham umas questões históricas, eles não gostavam dos judeus. Daí então chega o cristianismo nesse lugar, um ambiente hostil.
Muitas vezes a gente é enviado por Senhor em ambiente hostil. Eu me lembro que eu fui fazer um casamento lá, os noivo e noiva eram crentes, e pediram para a gente fazer o casamento, mas convidaram muitas pessoas, e tinham pessoas assim que chegou eu e minha esposa meio que nem vem que não tem, né? Porque eu não sei o que eles pensam da gente, a presença do Espírito em nós incomoda, e nem sempre a gente vai ser enviado para ambientes que batam palma. Que bom que o irmão Carlos chegou, o irmão Aguinaldo, eu vou falar do plano da salvação aqui para a gente. Não é assim. Muitas vezes a gente vai, eu me lembro que muitas vezes a gente entrava em quartos e falava com toda a humildade, eu sempre me dirigi com toda a humildade para as pessoas: por favor, eu poderia fazer uma oração com o Senhor? Poderia? Daí o rapaz falava assim para mim: sai daqui que eu não tenho tempo para isso, e enxotava como se a gente fosse cachorro. Nós vamos ver isso na Bíblia, na sequência. Mas Samaria significa isso, ambientes que muitas vezes não são ambientes amistosos, mas são hostis, e também até os confins da terra. Como eu lhes falei, eu ainda tenho uma vontade, ainda estava ontem no culto de missões lá, estava me lembrando daquele cinturão Farroupilha, né? Como eu orei por esse lugar e ainda oro. São cidades com 1.000, 1.500 habitantes, mas que não tem uma igreja evangélica. Então eu queria ir para aquele lugar, eu nunca tive condição financeira para ir. Eu sei que tem irmãos mais próximos, e eu me angustiei no culto de missões. Eu falo: Senhor, o Senhor vai cobrar das minhas mãos por eu não ter ido. Mas o Espírito de Deus falou assim: mas eu vou cobrar muito mais da mão dos crentes que estão próximos e não vão. Por exemplo, lá no prédio todo mundo sabe que nós somos crentes, que somos pastores. Tem uns lá que não gostam da gente, porque a gente não fez nada, mas é simples o fato